E hoje me deu uma vontade de Jesus voltar, né? Eu estava até pensando, quando Jesus voltar, eu não sei se a gente vai estar aqui na igreja na hora, se cada um vai estar na sua casa, né? Mas eu vou dar um high five, né, para o Leandro, né, de passagem nas nuvens. Conseguimos, né? Vai ser uma maravilha. Hoje à noite nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Mateus, capítulo 18, onde Deus nos instrui sobre vida em família. Quando você aceitou Cristo como seu Senhor, recebeu, portanto, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito de Jesus, que morreu e ressuscitou, a Bíblia diz, em sua vida, Gálatas capítulo 4, verso 6. A Bíblia diz que então você se tornou filho de Deus, filho de Deus. E João, em 1 João capítulo 3, verso 1, ele diz assim, e não somente ele nos chamou de filho de Deus, mas é isso que nós somos filhos de Deus. Deus te chamou não somente para a salvação, mas Deus te chamou para a família dele. Você agora faz parte da família. Por isso que no fundo, não interessa se você não conheceu a sua mãe, seu pai, se você foi chutado de um lado para o outro. Hoje eu ouvi uma história de uma criança que a mãe não conseguiu criar e jogou na tia, depois para a avó, e foi criada assim, parecia assim numa tribo, que sabe, era empurrado de um lado para o outro, e certamente isso vai ter consequências, e filhos que têm uma família estável, pai e mãe estável, nunca saberão o presente que isso é para a sua estabilidade emocional. E eu estava vendo uma outra história hoje, de uma outra criança que também está mais ou menos na mesma situação, e uma criança de 5 anos, que de 5 em 5 minutos pergunta da avó: vovó, você me ama? Vovó, você é minha mãe? Você me ama? Mas olha, o fato é o seguinte, que Deus já sabia que o pecado ia destruir as famílias, e Ele já profetizava no Velho Testamento, que Ele colocaria aqueles que não tinham família, as viúvas, os órfãos, Ele ia colocar em família, e essa é a família de Deus, é essa que você está aqui. Por isso que Deus coloca duas coisas importantes, duas leis somente, na verdade, para o cristão. Primeiro, que ame a Deus sobre todas as coisas. Segundo, que ame ao seu irmão. Ame o seu irmão. Essa é a família. E assim, nós aprendemos então nessa passagem de Mateus capítulo 18, que Deus então nos dá instruções sobre isso. Ele diz, olha, a minha família vai crescer, a família de Deus vai ser grande, vai ser muito grande. Alguém mandou um WhatsApp para mim. Eu não sei se foi uma mensagem subliminal, né? Mas é assim, porque eu tinha pregado a mensagem domingo à noite, como a gente ia abrir espaço para mais pessoas, né? Você lembra da ilustração? Mais e mais pessoas. O que for necessário para nós vamos dar um jeito. Se precisar ir para 4 cultos, a gente vai, né? Se precisar abrir mais o CENIB, a gente vai abrir. A gente vai construindo aí, nós vamos dar um jeito. É igual a sua casa, né? A sua casa estava tão bonitinho, tão legal, lá tinha até a sua sala para você fazer a sua costura, ou então seu escritório todo organizado. Aí descobre que vem mais um filho. Adivinha o que é o escritório? Adivinha o que é aquela sala de costura chique agora? É mais um quarto. Mais um quarto para mais uma criança. É isso, você entendeu que agora a criança é mais importante do que as suas costuras, e mais importante do que o seu escritório chique. Agora a criança tem prioridade. E assim também nós entendemos que Deus diz aqui na primeira parte, Ele diz, olha, não impeça que essas pessoas venham, abra seus braços como uma família, que sejam bem recebidos, queridos, essas pessoas que Deus está trazendo para a nossa vida. Aí alguém me mandou uma mensagem assim, sobre a igreja pequena. Será que vamos
deixa eu ver se lembro as palavras, se vamos desdenhar ou rejeitar a igreja pequena, não gostar da igreja pequena, porque a primeira igreja foi uma igreja que tinha um bandido, né? Tinha 12 membros só, um desses era bandido, 3 eram pilantra, um tentou ser assassino e não conseguiu, só assassinou a orelha do cara. Era um grupo de covardes. Será que nós vamos desprezar essa igreja? Não, eu não sei se a pessoa não entendeu, mas eu fui bem claro aqui em falar que Deus, Ele é multiforme, Ele tem muitas formas, assim como você olha aqui, não tem duas pessoas iguais. Tem gordo, tem magro, tem alto, tem baixo, tem moreno, tem louro, alguns falsos também. Tem né, nariz afilado, nariz mais chato, cabelo liso, cabelo caracolado, pessoas enroladas. Tem de todo tipo no reino de Deus. Deus fez isso. Tem mais moreno, mais branco, mais amarelo, tem até gente sem cor. Mas Deus fez isso porque Ele é um Deus multiforme. Ele tem um lugar para tudo. E Deus tem lugar para todas as igrejas, e nenhuma igreja, a Bíblia diz, não despreze o tempo daquele pequeno, né? Mas o que eu falei, inclusive eu falei que eu estou tentando ajudar num projeto, e tenho há muitos anos lutado por um projeto de igrejas que não passam de 15 pessoas, que são feitas na casa, que o governo não consegue nem descobrir onde estão, tipo na China, né? Tipo em Cuba, onde ninguém nem sabe, não paga imposto, não paga luz, não faz nada, é tudo clandestino, é uma maravilha, nem o diabo consegue encontrar essas igrejas. Então é um plano, mas nesse momento, essa igreja, Deus tem outros planos, e Deus tem mantido, né, e tem mostrado isso claramente, que o plano era esse, não era o nosso plano original, de forma alguma, ter uma igreja grande, uma mega igreja, mas Deus mostrou que o plano é esse. Ele vai mostrando a cada ano, que o plano dele, Ele tem um plano para essa igreja, não é para toda a igreja ser assim. Tem muitos tipos de igreja, e nós não desprezamos nenhuma, e fica isso bem claro. Por isso que tudo que nós temos, só quem sabe, nós exportamos, tudo que nós temos, nós damos de graça para as igrejas. Tem igrejas que, eu sou assistido até igrejas lá no interior, sabia disso? Tem seminários lá que tem a minha aula do pastor Leandro, lá todo domingo eles assistem, fazem provas. E por quê? Porque nós entendemos que Deus tem um lugar para todo mundo, mas nesse momento, nessa cidade, Deus chamou essa igreja para ser do jeito que ela é e continuar abrindo os braços e crescendo. E mais uma coisa que eu diria para aquele WhatsApp que eu recebi, eu diria mais uma coisa. Sim. Eu não respondo o WhatsApp porque isso meu costume é não ser que, né, seja negócio. Mas assim, eu digo o seguinte, sim, foram 12, um pilantra que se suicidou, 3 pilantras, vários covardes, etc, sim, mas 50 dias depois, aquela igrejinha explodiu, e em um só dia se converteram mais de 3.000, era uma mega igreja, e com um ano depois, 10.000 membros, aí Deus foi quem interveio e multiplicou, espalhou aquela igreja por toda a face da terra conhecida na época. Então o fato é que, independente do tamanho da família, a família de Deus, ela sempre vai estar crescendo, ou se multiplicando, ou crescendo no lugar. Tem muitas formas de Deus crescer a sua família. Deus tem muitos estilos de igrejas. Deus tem igrejas que estão alcançando o roqueiro. Deus chama pessoas para alcançar esses roqueiros. Deus chama pessoas para evangelizar aquelas pessoas extremistas, pessoas de periferia, pessoas de classe média, pessoas chiques. Deus chama, tem diferentes chamados, diferentes estilos de igreja, para alcançar todos os tipos de pessoas da terra. O nosso estilo é esse, né? Tem pessoas que entram assim, isso é pastor, e vai embora. Por quê? Porque Deus não chamou essa igreja para chamar aquela pessoa vai ser chamada por uma outra igreja aqui da cidade, que é chique, né? Onde todo mundo anda de paletó, bonitão, né? Onde tem a presença, né, pelo menos a aparência de dinheiro. E tem pessoas que são chamadas. Tem uma igreja em Brasília que, se eu entrar assim, eu acho que eles me jogam fora, entendeu? Mas Deus tem, então, muitas igrejas. Eu quero deixar isso bem claro. Mas a nossa igreja é uma igreja que nós entendemos. Deus diz, não rejeite nenhum desses.
Teve uma igreja em São Paulo que fizeram uma apresentação, tipo o Sonho de Natal, mas só menor, e se converteram umas 400 pessoas. E o povo disse, nós não queremos esse pessoal na nossa igreja não. Não queremos essa pessoa na nossa igreja. Aí o pastor que fazia o programa, né, no caso lá, o Leandro deles, né, que coordenava aquele programa, ele pegou e foi embora, e um monte deles foram junto com ele. Por quê? Porque a igreja não queria. Eu já vi igrejas que não querem um monte de menino, porque menino risca banco e suja. Sim, a Bíblia diz que quando você tem crianças, vai ter mais dificuldade, vai ter, tipo a sua casa, né? Você vai quantos aqui, os seus filhos já cresceram, já se casaram, já saíram de casa? Levanta a mão, seus filhos, oh maravilha, não é maravilha? Oh, que sossego, agora ainda sobra alguma comida, você vai na geladeira, tem alguma coisa para merendar. Quando tinha filho, você chegava lá, estava vazio, é como se não tivesse feito nem rancho, né? Aí depois que os filhos vão embora, aquela tranquilidade, tudo limpinho, tudo ajeitado, tudo, né? Agora, quando você vai para casa quantos aqui tem menino de 2 ou 3 anos na sua casa? Tem? Vixe, é um furacão. Ele limpa todinha a casa, em meia hora está o furacão, parece que passou o furacão. O furacão passa várias vezes naquela casa por dia, destrói toda a limpeza, quebra as coisas, joga fora, mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Provérbios, o celeiro todo bonitinho, todo arrumadinho, é sinal que não tem vida nova, não tem bezerrinho. Esse fazendeiro aí vai para falência. A sujeira, aquelas fraldas cagadas, aquele coeiro chichado, isso é sinal que tem vida, a família continua, não vai morrer, né? Quando os 2 velhinhos morrer, não, vai ter vida, vai ter vida. E assim também a igreja de Deus, ela quando abre os braços para os pequenininhos, vai ter dificuldades, vai ter irmão cagado, irmã chichada, vai ter, né? Você já viu assim, uma mãe de criança pequena? Sempre tem uma lista bem aqui, eu conheço a mãe de longe, você vê uma lista e sente um cheiro de queijo, né? No segundo culto, hoje eu passei bem ali um cheiro de urina, né? Eu tenho certeza, uma criança o coeiro não foi bem colocado e molhou, foi a mãe todinha. Tava um fedor, né? E depois você passa. E é assim mesmo. Isso é bom. Porque Deus disse, aceite esses pequenos. Em nossa igreja nós queremos viver isso, braços abertos. E não se esqueça, no trato dessas crianças, porque todos eles têm um anjo, e os anjos são dedo duro. Estão lá, cuidado quando você cuida desses pequenos. Aí, em seguida, ele fala sobre a questão que quando a família cresce, como eu falei semana passada, para cada pessoa que entra na sua família, quando é só você, tem alguém que mora só você, tem alguém que mora só? É uma maravilha, né? Porque você não briga com ninguém. Aliás, se você estiver brigando com alguém, você precisa ver um psicólogo, né? O cara veio todo batido, todo cheio de hematomas, mas ele não mora só assim, pois é, ele estava socando na própria cara, aí está alguma coisa errada, você brigar sozinho, não. Agora, bota outra pessoa, casa, já começa o problema, começa os conflitos, né? Quer ter mais conflito? Faça um filho. E nós falamos semana passada, porque para cada criança que entra, vai entrar um desastre grande por ano, e vai ter um monte de polêmicas, porque são mais relacionamentos, cada pessoa representa mais 3 relacionamentos, né? Que tem aquele pai, o filho, a mãe, o filho, aí tem o filho com o irmão, o filho com o pai, filho, e é um filho de pai, filho de mãe, terrível. É um negócio, é uma confusão generalizada, não é isso? E a igreja de Deus não é diferente, a família de Deus não é diferente. Deus começa a colocar novos filhos para dentro, e cada pessoa tem a sua personalidade. Tem filhos que Deus bota para cá, que não seria assim, se eu estivesse procurando um amigo, eu digo, esse aqui é o tipo de pessoa que eu gosto. Não, tem pessoas aqui, exatamente o oposto daquilo que eu gosto, não tem? E eu tenho certeza que eu sou o oposto daquilo que muitas pessoas gostam. Mas adivinha, Deus botou você nasceu
aqui, desse seu jeito, desse seu jeito, eu tenho que dar meu jeito, nós estamos aqui, é nessa família que eu caí, eu não escolhi a família, você também não escolheu a sua família, Deus te colocou aqui, e nós nos ajustamos, e nós nos perdoamos, e Deus quer que a gente aprenda a viver em harmonia, e Deus por isso no capítulo 18, começando no verso 15, Ele começa a falar como é que a gente resolve essas pequenas diferenças, porque vai ter pequenas diferenças. Vai ter diferença. Vai ter diferença no nosso ministério, vai ter diferença no nosso grupo de amigos, vai ter diferenças nas nossas opiniões, vai. Isso é totalmente normal, mas Deus então nos deu como viver em harmonia, porque Deus diz que o pecado que Ele mais detesta é quando as pessoas são desunidas. Aliás, esse é o trabalho de Satanás. Satanás é o acusador dos irmãos, é quem divide os irmãos, e de todos os pecados é o que Deus mais odeia. Sabia disso? Às vezes eu fico pensando assim, cara, se eu fosse Deus, rapaz, eu ia matar muito homem mulherengo, porque eu vejo essas mulheres sofrerem, eu vejo os filhos sofrerem. Eu tenho uma raiva tão grande de homem mulherengo, que não sabe amarrar, né? E eu fico assim... se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou, porque não ia ter homem mulherengo não. O cara fosse mulherengo, eu ia mandar um raio, acabou, né? Casa de novo, casa com o que presta, é assim. E outra coisa, fuxiqueiro, cara, me dá uma raiva fuxiqueiro, né? Não é horrível fuxiqueiro? Eu ia mandar raio para cima de fuxiqueiro e mulherengo, né? Olha só. Mas eu não sou Deus, e adivinha, eu fico olhando assim, Deus, às vezes, Deus, mas poxa, aquele cara é tão sem vergonha, se tu mandasse um raio e queimasse ele assim, e de melhor, se tivesse um fotógrafo assim, da notícia assim, pertinho, filmando, aí ia ser um exemplo para a igreja, todo mundo ia te temer, e Deus não faz isso, né? Deus fica tendo compaixão, né? Ele até me chama de Boanerges, filho do trovão, né? Igual Tiago e João, né? Fico dizendo... Mas quer ver quantas histórias eu te conto de pessoas que tentaram dividir a igreja? Esses se lascam. Quando você começa a mexer na igreja e tentar dividir os irmãos, você começa a ser uma cunha, não macunha, uma cunha, né? É melhor você ser macunha do que uma cunha, né? Quando você começa a dividir os irmãos, Deus não tolera, Deus vai em cima, Ele arrebenta, arranca a cabeça, mata, esmigalha, porque Deus odeia, de todos os pecados, Deus mais odeia quem semeia, porque esse é o pecado original. O pecado original foi Satanás chegou e jogou a mulher contra Deus. E Deus contra a mulher, ele tentou entrar ali e convencer a mulher que Deus não gostava dela, que Deus estava enganando, um fuxiqueiro mentiroso, e criou toda essa confusão. Por isso que Deus odeia o pecado de dividir os irmãos. E Deus então nos dá aqui nessa passagem, começando com o verso 15, o como resolvermos essas diferenças, porque nós vamos ter diferenças, nós temos diferenças, isso é normal. Se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Pronto, a primeira coisa. Hoje mesmo eu tive que gritar umas 3 vezes com uma pessoa, gritar não, só falar alto com uma pessoa, 3 vezes, mas eu quero falar porque eu acho que mancharam o meu não, eu não quero saber, você já foi com o irmão? Não, eu não quero ouvir, não me conte a história, está fusticando. Mas eu estou dizendo, porque o pessoal maculou a minha, não quero saber da sua imagem. Vá falar com o irmão primeiro, né? Mas só uma coisa, só rapidinho, pastor. Não quero mais falar contigo. Mas pastor, porque o pessoal está maculando a minha imagem. Não quero saber, vá falar com o irmão, né? Já pensou se todo mundo fizesse isso? Era bom? E tem que ser assim mesmo. O cara vem te contar a história. Primeira coisa você pergunta. O que você pergunta? Já foi falar com ele? Já foi falar com ela? Não, eu já falei com o meu pastor. Então você já pecou. Errou tudinho, já errou. Já pegou o cartão amarelo, porque não é com o pastor que você fala primeiro. Mas eu já falei com o meu dirigente de GA. Errou, não é com o seu dirigente de GA. Olha o que diz, vamos ver se você lembrou da aula passada, né, da mensagem passada. Se o teu irmão pecar contra ti, vá a sós.
mas eu tenho que falar com meu marido. Que falar com teu marido coisa nenhuma? Vá a sós. Né? Eu vou falar para o meu grupo de oração. Vá a sós. E quando você não faz isso, você está pecando. Falei 3 vezes para o cara hoje. Tu está pecando, rapaz. Eu vou sair de perto de ti que vai cair um raio na tua cabeça. Tu está pecando. Está pecando hoje. Né? Eu não falei do raio, isso é brincadeira. Deus quer que você vá a sós. Aquela pessoa ofendeu você, você vá a sós. E diga para ele, olha, você me ofendeu quando você me falou, você me chamou de filho da mãe. Né? Você me ofendeu quando você falou aquele negócio de mim. E olha, eu estou muito zangado contigo, porque você disse que ia pagar o dinheiro para mim segunda-feira, e você não pagou. Hoje é sexta-feira. Eu precisava desse dinheiro. Eu estou muito zangado. Vá, confronte. A Bíblia diz que você precisa confrontar. Você confronta. Se ele te ouvir e dizer, poxa, me perdoe, eu vou tirar esse dinheiro do meu cartão, eu vou te pagar. Eu vou roubar ali uma empresa e eu vou te pagar. Pode deixar. Eu vou cumprir a minha palavra. Eu vou te pagar. Né? E você ganhou o seu irmão. Entendeu? A Bíblia diz, vá a sós. Primeira coisa, quando der um problema, você vai a sós. Como é difícil, né? Como é difícil. Como é tão difícil a gente ir a sós. E por isso que a gente cria polêmicas e problemas grandes, porque a gente não vai a sós. Deixa eu contar uma história. Claro que os nomes vão ser todos trocados. Né? Qualquer semelhança é pura coincidência. Duas pessoas trabalham numa fábrica. O gerente descobre que um funcionário, os dois são da igreja, o gerente e o funcionário. O funcionário está aparentemente tirando umas extras, entendeu? Está sendo desonesto, está roubando um pouco. Aí o gerente vem falar, estou trocando todos os nomes, com o pastor Leandro. E diz, pastor Leandro, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar só uma coisa, porque tem uma pessoa lá no seu ministério, ele trabalha lá na nossa fábrica, e esse homem, ele está roubando. O gerente acertou ou errou? Não, mas ele está tentando cuidar do testemunho da nossa igreja. Ele acertou ou errou? Errou. Não interessa qual é a motivação dele. Ele errou. Porque Deus sabia de todas essas probabilidades que as pessoas iam querer defender a igreja, iam querer que as pessoas soubessem. Né? As pessoas iam também querer usar o pastor Leandro para ser uma pressão lá no indivíduo, entendeu? Deus diz, vá a sós. O certo para aquele gerente era fazer o quê? Chegar com aquele indivíduo, irmão, você está roubando, nós temos evidência, nós vimos na câmera, tá? E você precisa consertar isso. Aí o irmão vai ter uma chance de dizer, pequei contra os céus e a terra, e contra essa fábrica, eu roubei. O ouro e a prata e as roupas estão escondidos debaixo da minha tenda. A pessoa teria essa chance, pronto, ficava por ali, resolvia a parada, tá? E tudo consertado, a pessoa ia voltar a ter comunhão com Deus, ia resolver o problema e ia andar. Mas não, veio para o pastor Leandro. Aí o pastor Leandro, naquela hora, aí, poxa, ele ouve assim a coisa, aí ele fala assim, Fabiano, eu não sei nem o que fazer. Agora, o pastor Leandro fez o certo? Não, ele tinha que pegar aquele cara e volta para onde veio, da onde veio. Volta, não me fala não quero saber. Você já foi lá com ele? A primeira pergunta, você já foi lá com ele, já conversou com ele? Não, mas é porque está tendo uma sindicância. Volte com ele, olha, não vem falar comigo. Não vou ouvir, não vou te ouvir. Né? E tem gente que insiste. Hoje eu vi um caso, a pessoa insistia, não quero, foi embora, não quero ouvir não. Vai, não quero ouvir. Eu vou ser bíblico. Vá a sós. Dá para a gente fazer isso? É difícil, olha, é muito difícil. Porque na hora dá uma vontade de chamar a mamãe e falar para ela tudinho. Né? Chamar aquele líder, chamar aquele pastor. Não, vá a sós.
Agora, aí você diz, mas a gente não me ouvir. Deus já colocou o segundo passo. Segunda coisa, mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois. E não é um ou dois grupos, é uma ou duas pessoas. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E aqui o depoimento é de que ele não quis saber, que não quis resolver, não quis ouvir. O depoimento é esse. Que a outra coisa, ele talvez não tenha nenhum depoimento sobre o ato original, mas de fato que ele não queria ouvir, não queria resolver, agora sim, agora tem 2 ou 3 testemunhas, né? Então, segundo passo, se ele não quis te ouvir, se ele não quer te ouvir, ele vai te ir para a China, vai te catar, né? Eu te vejo na justiça. Aí o que a pessoa faz? Vai, agora chama um ou dois para ir junto com você. E não pega uma pessoa que vai puxar a sardinha para a tua brasa, não. Uma pessoa que vai realmente avaliar. Não tem que estar pronto para a pessoa dizer assim, olha, na verdade, ele errou, mas você também está errado. Nós queremos corrigir. Como família, nós queremos acertar. Nós não queremos ganhar, nós queremos acertar. E aí a pessoa vai e uma pessoa neutra, eu digo uma pessoa neutra, uma pessoa que vai uma pessoa madura e uma pessoa que não vai só puxar a sardinha. Inclusive eu recomendo, por exemplo, como eu recomendei hoje eu digo, olha só, leve uma pessoa do teu grupo que você confia e leve uma pessoa do grupo da outra pessoa, para serem testemunhas. E aí vão falar de novo, vão conversar, né? Mas se ele não quiser saber de nada, aí Deus já sabia que ia ter pilantra assim, ia ter nó cego, né? E Deus já sabia. E ele diz assim, então, se ele recusar a ouvir, agora o grupo de 2 ou 3, que foi com carinho, olha, se resolver, já está tudo resolvido ali, já, entendeu? Ninguém vai saber, não precisa depois estar corrigindo as coisas e botando o WhatsApp, o cara corrigiu, não, já está tudo resolvido ali, ficou tudo, porque, na verdade, no fundo, nós queremos preservar a nossa família. Por mais que você esteja errado, eu não quero te detonar diante do público, porque quando você perde, eu perco. Você entendeu? Quando meu irmão perde, eu perco. Quando você perde seu testemunho, eu perco. Nossa igreja perde. Então Deus quer que você preserve no máximo possível, sim, corrigindo, mas sempre preservando. Então, se ele recusar agora ouvir os 2 ou 3, agora sim conte para a igreja. Só agora é que alguém do pastorado, da liderança dos pastores vai saber do assunto. Só agora. Olha, terceiro. Então, quando a pessoa vem, pastor, você está sabendo que já falou com ele? Não, então primeiro vai falar. Aí se ele voltar, eu já falei com ele, ele não quis ouvir, me mandou para a China. Então agora arranje 1 ou 2 irmãos e vá de novo. Mas não vem me contar. Agora, eu sou, né, a terceira pessoa, os pastores estão ali, porque ali representa a igreja. Aí, em terceiro lugar, o terceiro passo, se ele não te ouvir ainda com os seus 1 ou 2, você leva para a direção da igreja. Aí a igreja vai conversar com a pessoa, né? Os pastores vão chamar a pessoa, vão chamar os 2 partidos e tentar resolver, ver quem está certo, quem está errado. E se ficar resolvido, já ficou resolvido. Quantas pessoas sabem do assunto agora? Se foi feito tudo biblicamente, quantas pessoas estão sabendo agora? Só 4. Né? Só 4. Talvez se o pastor, às vezes nos pastores, a gente reúne 2 ou 3 pastores para ver uma imparcialidade, ver posições, né, uma opinião, para ninguém tomar uma decisão errada, mas é um grupinho, e se resolver, já ficou tudo resolvido, o pessoal chora, se paga as dívidas, conserta as coisas, vão embora e todo mundo ganha. Só então, olha só, se ele recusar ouvir a igreja, aí sim vem a disciplina, trate-o como pagão ou publicano, né? E na verdade, nessa parte aqui, a igreja, Deus fala, e isso é uma outra aula de doutrinas,
Deus tem 7 tipos de disciplina que podem ser dados aos seus filhos através da igreja. Dependendo da situação, da maturidade da pessoa, se é líder, se não é líder. Tem várias modalidades e às vezes é tratado só individualmente, às vezes é no grupo de amigos. Mas existem várias formas que a Bíblia nos dá de tratar dessa questão, mas ele diz, trate como pagão e publicano. O que é um publicano? Publicano era aquela pessoa que não era da intimidade, ninguém chamava o publicano e o pagão para almoçar na casa, nem merendar, nem jogar bola, nem jogar dominó, nem vir para o culto, entendeu? Não, essa pessoa, ela respeita, dá o bom dia, mas não tem intimidade. Não se merenda, não paga merenda, não se convida para sua casa, não vai para o aniversário dele, é como qualquer pessoa que não fosse da família. É isso que Deus diz. Isso aí é o último estágio. E sempre a ideia de Deus é que essa pessoa se arrependa e volte para a comunhão, volte para a família, volte para viver em comunidade, viver na alegria dessa família de Deus. E Deus ainda diz assim, no verso 18: e eu digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. O que significa esse versículo? Significa que a atitude que a igreja resolver aqui na terra, Deus confirma. Então se a igreja disser, olha, você vai ficar sem a nossa comunhão, você não vem mais para o seu pequeno grupo, você está banido até você decidir corrigir, Deus também vai banir a pessoa lá. Ele também, se você, não vou mais merendar com você, tá? Você não joga mais futebol comigo, Deus também diz, você não merenda mais comigo e não joga mais futebol comigo. É assim, Deus, Ele vai fazer a mesma coisa que a igreja decidir. Ele vai agir na vida daquela pessoa conforme a igreja agiu. É isso que significa esse versículo. Deus respeita. É a mesma coisa que Deus fala sobre, por exemplo, a família. Digamos que você tem um filho. Aí o filho chega, mamãe, eu posso comer mais uma barra de chocolate? Não, filho, você já comeu 3. Isso vai dar dor de barriga, vai dar diarreia, vai dar o oposto, né? Você vai passar 3 dias sem fazer, e então, não, filho, isso faz mal para você, é muito açúcar, você não está tão apaixonado assim, então não, você não pode comer mais um chocolate. Aí o filho vai lá com o pai, pai, eu posso comer um chocolate? Aí o pai sabe que a mãe falou não, né? Aí o pai disse, o que a sua mãe falou? Falou que eu não posso. Então é não. Por que você veio aqui tentar jogar ela contra eu? Eu vou jogar um chocolate goela abaixo, né? Eu vou comer todo o seu chocolate agora, para punir você, né? Eu vou te dar, o que a gente ainda pode fazer com o menino? Que agora a lei proíbe quase tudo. Eu acho que a gente ainda pode dar assim uma jogada de água gelada na cara do filho. Eu acho que não tem lei contra isso ainda não, né? Tem de beliscão, tem de tapa, tem de surra, tem de, né, sandalhada, mas acho que a água fria ainda não conseguiram, tá? Aí você pega aquela água gelada na cara do menino, tá? Bota ele para dormir, 5 horas da tarde. Essa é a pior punição que eu peguei na minha vida, os meninos tudo brincando, e eu lá na minha casa, estou arrependido, estou aqui deitado em saco e cinza, meu pai querido, deixa eu brincar, tenha piedade de mim, né? Eu não sei, você tem que, mas de qualquer forma, o pai, ele tem que respeitar aquilo que a mãe falou, né? E é isso que Deus está dizendo, eu vou respeitar o que vocês decidirem, eu vou respeitar. Veja como Deus honra a sua igreja, quando a igreja faz corretamente as coisas. Nós queremos ser uma igreja bíblica. Você não quer ser uma igreja bíblica? Eu quero acertar. Às vezes eu erro, eu sei disso. O pastor Leandro erra mais do que eu, mas... Estou só brincando, ele sabe disso. Mas eu quero acertar. Os pastores dessa igreja querem acertar, né? Aí ele falou assim, então o pastor errou, porque ele... Eu digo, sim, ele errou, e levou a dele, pode ficar certo. Na nossa reunião ele levou a dele, né? Já levou a dele.
Inclusive, talvez ele esteja com raiva de você porque ele levou porque você não fez a sua parte direito. Você foi fuxicar e ele, naquela hora, ele não soube o que fazer e agora levou a dele também, né? Se eu fosse tu, não passava nem perto dele, né? Então, Deus nos deu o como resolver as dificuldades. Agora, depois disso, é interessante, ele diz assim, também ele dá aqui ele dá uma palhazinha para os nossos grupos de amigos. Olha só como Deus colocou tudo aqui na Bíblia. Porque olha só o que diz. Também eu quero dizer para vocês que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 em meu nome se reúnem, ali também estou no meio de vocês. Olha só o poder da oração de grupos, né? Por isso que você precisa fazer parte de um grupo pequeno. Se você ainda não faz parte de um grupo pequeno, você precisa fazer. A oração no grupo pequeno é diferente. E é por isso que nossos grupos pequenos precisam orar também, tá? Não é só merendar, é orar, tá? São um grupo de amigos que oram, tá? Porque Deus ouve a oração feita em grupos pequenos. No verso 21, claro, só podia ser o Pedro que ia levantar uma polêmica, né? Que o Pedro estava em todas, né? Eu acho que se eu fosse um dos discípulos, né? Eu ia ser o Pedro, né? Quando Jesus disse, vamos pegar a espada, eu já estava com a espada na mão. Quando fosse para atacar, eu cortava a orelha, né? Porque eu sou ruim de mira, né? Eu me identifico muito com Pedro, até na vergonha dele. E Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E ainda deu uma sugestão para colocar na Bíblia, até 7. O Pedro quem deu esse número para ele, né? No máximo 2, né? Até 7. Jesus respondeu, eu te digo, até 7 vezes 70. 490, e uma das traduções, não sei se é nos outros livros que eu não procurei, é por dia. 490 vezes por dia, né? É muita ofensa, não é não? É muito perdão. Então Deus agora ele vai olhar o outro lado da moeda. Ele diz assim, você precisa pedir perdão, você precisa corrigir. Deus quer isso, nós precisamos treinar isso. Nós precisamos treinar os nossos filhos a isso. Nós precisamos treinar isso, né? O exemplo é o que ensina realmente. Nós precisamos aprender a pedir perdão quando a gente erra, né? Mas também, ele agora vai falar, nós precisamos perdoar. Para nós vivermos em harmonia, nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que aprender a perdoar. Isso aqui é um dos maiores problemas na vida das pessoas. Elas não sabem perdoar, elas têm dificuldade em liberar perdão. Isso destrói a sua saúde, destrói o seu... E ele vai contar, Jesus então vai contar aqui uma parábola para mostrar a importância de nós perdoarmos. Verso 23, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos, e quando começou a fazer os acertos, foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata. Como ele não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Parece até que esse rei era um agiota, não parece? Eu conversei essa semana com alguém que o marido morreu e deixou uma dívida de agiota, e o cara está perseguindo, né? Querendo tomar tudo. Primeiro, não empreste dinheiro de agiota. Aliás, todo banco praticamente é agiota. O Brasil é considerado o país dos agiotas, dos bancos agiotas. Todo mundo quer investir nos bancos brasileiros porque é o único país que tem juros a nível de agiota, né? Nosso cartão de crédito é agiota, tudo é agiota, é um roubo. Deus condena tanto isso, eu acho que é por isso que o Brasil entrou nessa crise. Deus ficou tão zangado com os juros absurdos, né? Indecentes, imorais. Deus disse, sabe uma coisa? Eu vou mostrar como é que vai ser a coisa. Eu vou mandar uma crise aí. E aí de repente começaram a baixar o juro, não foi? Começaram a baixar o juros, e tem que baixar muito mais.
De qualquer forma, voltando para cá, pelo menos esse rei aqui, ele podia vender a mulher, os filhos, a casa, tudo o que tinha para pagar a dívida. Eu fico imaginando assim, certos homens dizendo assim, pode levar minha mulher, agora meus filhos e minha casa não. E a mulher vai dizer, eu? Por que eu? Se foi você que fez a dívida. Vai ele, leve ele, ele é trabalhador, ele é forte. Leve ele, vai fazer um bom escravo. O servo prostrou-se diante dele, verso 26, e implorou, tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. Eu já ouvi essa história antes. Cara, o cara que vem dever dinheiro, primeiro, bota isso na cabeça. De vez em quando acontece isso e as pessoas têm que também seguir a Bíblia nessa parte. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser generosos, ajudar aquela pessoa que está em necessidade. Mas olha, quando a pessoa vem emprestar dinheiro a você, se você não tiver esse dinheiro disponível, não faça um empréstimo no seu nome para ajudar uma outra pessoa. Esse dinheiro não é seu. Deus diz que quando você tem dinheiro, você pode ajudar. E esse dinheiro não é seu, é do banco. Outro dia alguém tirou dinheiro no cartão para emprestar para um irmão. Os juros do cartão é alto e o irmão não pôde pagar. Aí a dívida começou a subir. O cara estava em pânico. Então, veja só, a Bíblia diz que nós devemos ser generosos, mas também nós temos que ter bom senso. Quando você empresta dinheiro é porque você tem ali, e se a pessoa não pagar, e tem mais, a Bíblia diz, não cobre juros. Pelo menos não juros absurdos, só os juros para você manter o valor do dinheiro, a correção monetária. Mas não cobre juros do seu irmão, cobre juros daquele que não é irmão, mas do seu irmão não. E mesmo com aquele que não é irmão, não juros de agiota. Não, sério, pessoal, mas eu vou te pagar 10% ao mês, isso é agiota. Não faça isso. E você vai perder seu dinheiro. Você vai ter a raiva. E não empreste dinheiro que você não tem para dispor. Se a pessoa não pagar, tudo bem, você não vai à falência. Era dinheiro a mais que você tinha. Isso é importante, porque os irmãos se encrencam. E tem irmãos que vão e fazem empréstimo. Tem irmãos que vão para o grupo de oração e ele vê ali, um dia desse, um irmão, um recém-chegado aqui na igreja, e eu já conheço de muitos tempos, muitos anos, meio, deixa eu ver uma palavra bonita para pilantra. Aí ele foi colocado num grupo de oração, aí ele chegou e disse, não, eu não quero esse grupo. Aí ele deu uma olhada aqui, viu quem é o pessoal que tinha os maiores carros, entendeu? Aí eu quero ir para aquele grupo de lá, longe da casa dele, no outro lado da cidade, eu quero ir para aquele grupo ali, eu me identifiquei com aquele grupo ali, entendeu? Ele ia descolar alguns reais lá, não engane, Deus se vinga disso, Deus tem raiva de pessoas que tentam se aproveitar dos irmãos pela bondade, a bondade e a generosidade dos irmãos. De qualquer forma, voltando aqui para a nossa história. O servo prostrou-se e implorou, tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. Se o senhor daquele servo teve compaixão, o senhor daquele servo teve compaixão, cancelou a dívida e deixou ele ir. Perdoou a dívida. Mas quando aquele servo, verso 28, saiu e encontrou um dos seus conservos, os seus colegas de trabalho, que devia 100 denários, que é muito menos, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo, eu te pagarei. Mas ele não quis e antes saiu e mandou lançar na prisão, até que pagasse a dívida. E quando os outros servos, você se lembra que Deus tem dois tipos de servos, servos humanos e anjos. Anjos, a Bíblia diz, são servos de Deus e são dedo duro, são dedo duro. Você machuca nesse pequeno, ele vai lá, se quiser eu dou, E tem anjo que parece que gosta de UFC. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou aquele servo e disse, servo mau, eu cancelei tua dívida, toda a tua dívida, porque você me implorou. Não devia você ter a misericórdia do teu conservo, como eu tive de ti?
irado, seu senhor entregou ele aos torturadores até que pagasse tudo que devia. E assim também fará o meu Pai Celestial com cada um de vocês, se você não perdoar de coração o seu irmão. Essa é a resposta para o Pedro. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Deus diz que você tem que aprender a perdoar. Deus quer que você aprenda a perdoar. A pessoa pedindo perdão ou não pedindo, você tem que perdoar como Cristo perdoou na cruz, quando Ele olhou e disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você acha que aquelas pessoas que Jesus disse perdoa-lhes, eles foram para o céu? Não. Porque Jesus perdoar não significa que você vai para o céu. Aquela pessoa tem que querer Jesus como Senhor. Jesus, na verdade, o sangue dele pagou o pecado de toda a humanidade, mas só cai na conta quando você diz: eu recebo, eu quero você como Senhor, porque Deus é amor e amor não força. Você lembra desse princípio? Então, ele disse: perdoa como eu te perdoei. Quantos aqui Deus perdoou muita coisa na sua vida? Deus perdoou? Vixe, dá para fazer uma lista? Deus perdoou muito. Deus me perdoa muito, Deus me perdoou muito. Uma vez uma jovem de uns 15 anos, eu estava num acampamento como pastor, palestrante, e aí uma jovem, depois da mensagem sobre perdão, ela veio comigo e disse: pastor, você quer que eu perdoe meu pai? Meu pai, ele me usava quando era criança para fazer filmes pornográficos. E ele foi bater, ele passou, acho que foi 8 anos na cadeia. Tu acha que eu vou perdoar um homem desse? Eu digo: não. Eu falei para ela: ele deve morrer. Ele deve morrer assim, unha por unha, dente por dente, tirar um dente por vez. Arrancar o couro dele quando estiver vivo. Tem que fazer ele sofrer, cortar um dedo por vez assim. É isso que ele merece. Aí ela já estava se animando. É isso que ele merece. Mas Deus mandou você perdoar ele. E não foi ele, não é ele que merece o seu perdão. Não é ele que merece o seu perdão. É Deus que merece, e Deus mandou você perdoar. Ela disse: se for Deus que está mandando, por ele eu faço, porque ele já me perdoou tanto. Eu digo: é ele que está te pedindo. É ele que está te pedindo. Por que Deus pede? Porque Deus sabe que quando você mantém ressentimento, mágoa, você guarda rancor no seu coração, você se destrói. Rancor é o veneno que você toma esperando que o seu inimigo morra. É a maior leseira que você faz, é a besteira, né? Ele destrói a sua vida, e é isso que significa os torturadores. Quando você não perdoa uma pessoa, você começa a ser torturado na sua cabeça, no seu psíquico, na sua mente, nas suas emoções. Isso vai gerar um desequilíbrio hormonal, e depois o desequilíbrio hormonal vai gerar problemas físicos. E você simplesmente vai ser torturado. Deus não quer que você seja torturado. Perdoe aqueles que te devem. Agora, perdoar, você diz: sim, mas essa pessoa aí fica de graça, é? Não, você não é Deus. Deus não mandou você absorver o pecado dessa pessoa. Só quem absorve pecado é Deus. Ele mandou você perdoar. São duas coisas totalmente diferentes. Jesus perdoou, mas o pecado dele não foi absorvido daqueles homens que o crucificaram. Perdoar é dizer: eu não vou mais vingar, não vou mais me irritar, não vou mais me zangar com você, não vou mais te tratar mal por isso. Está fora da minha alçada. Eu já entreguei para Deus. O problema é entre você e Deus. Quando você perdoa uma pessoa, você diz: olha, eu já te perdoei. O problema é entre você e Deus. Vai te resolver com Ele. A Bíblia diz que se o teu inimigo tiver sede, dê de beber, porque assim você estará amontoando brasa na cabeça dele. Não pense que Deus agora passou a borracha porque você perdoou, não. Aliás, muito ao contrário, Ele aumentou os juros do pecado da pessoa. Ele aumentou ali a punição, a consequência daquele pecado. Que ou Jesus vai ter que pagar, ou aquela pessoa vai ter que pagar. Um dos dois. Mas Deus não quer que você
seja o vingador. Deus não quer que você tenha essa mágoa, esse ressentimento no seu coração, porque isso vai te destruir, vai destruir sua família, vai destruir sua saúde, você vai ser torturado, enquanto você não perdoar. Você diz, pastor, como é que eu faço isso? Você vai para casa hoje à noite, aquela pessoa que está passando agora mesmo o filme na sua cabeça, daquela raiva, daquele ódio, daquele rancor, daquela mágoa, daquela palavra que foi falada, daquele ato que foi feito contra você, você já está indignado. Você vai para casa e você vai se ajoelhar e você, lá na hora antes de dormir, você vai dizer, Senhor, eu perdoo essa pessoa, porque Tu pediste para eu perdoar e você me perdoou muito, muito mais, jamais, muito mais do que essa pessoa me fez mal, Tu me perdoaste, por isso eu perdoo essa pessoa. E depois você fala para essa pessoa, você liga para ela e diz, olha, sabe aquela coisa que você, aquele dinheiro que você roubou de mim? Eu te perdoei. Está entre você e Deus. Sabe aquela mentira que você falou de mim? Eu já te perdoei. Está entre você e Deus. E você passa a tratar aquela pessoa com naturalidade, assim, de dizer bom dia, boa noite. Não precisa você chamar ele de novo para a sua intimidade. Não, você perdoou. Você não vai mais buscar vingança nem direitos naquela situação. Você diz, mas quando me der a raiva de novo? Sim, mas você já perdoou. As suas emoções, elas demoram mais a acompanhar a sua decisão. As emoções, elas são meio malandras, elas vêm assim, mais devagar, arrasta o pé. E quando vier então aquela emoção negativa, você, de novo, você diz, Deus, olha, eu já perdoei e tira essa emoção de mim. Eu já perdoei. Tá? E eu não vou aceitar essa tortura. Eu não vou aceitar a tortura. Deus não me entregou a tortura, então eu não vou ficar remoendo essa questão. Eu vou louvar a Deus porque Ele me perdoou, e eu perdoei porque Ele pediu que eu perdoasse, e eu perdoei. Hoje à noite, se você tem ressentimento, mágoa, rancor contra alguém, você precisa resolver isso, porque senão você vai ser entregue aos torturadores. Aliás, talvez você já começou a ser torturado. E hoje você precisa perdoar essa pessoa, como Jesus manda. É Jesus que manda, Jesus merece. Jesus merece. Não é a pessoa que merece, é Jesus que merece. E Ele está dizendo, perdoe, porque Ele quer o seu bem. E é esse perdão que talvez faça essa pessoa cair na real e se arrepender. É esse perdão que você vai liberar, que vai fazer com que Deus haja na vida daquela pessoa, para trazer transformação, ou então, pagar. Nós temos um grande Deus. Faça o que Ele manda. E nós vamos poder viver em harmonia com uma família maravilhosa. Vamos orar? Pai querido, abençoe teus filhos e filhas que vivem aqui nessa família e nessa harmonia maravilhosa aí. Te louvamos, Senhor, por todas as instruções que nos ajudam a resolver conflitos que surgem em família. E Pai, hoje à noite eu quero te pedir uma bênção especial por todos aqueles que têm alguma mágoa, algum rancor, Senhor, alguma ofensa entalada, Senhor, no seu coração, que eles possam liberar esse perdão, que eles possam hoje mesmo perdoar e depois anunciar ao ofensor que foram perdoados, que entregaram, Senhor, a situação para Deus, que não está mais na mão deles, que eles liberaram esse perdão, para que, Senhor, se livrem dessa mágoa, desse rancor, desse ressentimento. Nos ajude a sermos perdoadores como foste conosco, como és conosco. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Que Deus lhe abençoe.